Bom, para finalizar essa aula, eu vou falar sobre essa técnica que eu mencionei lá no início, que se chama técnica de verificação numérica desses gradientes. E a ideia é que se a gente estiver pensando, por exemplo, em implementar o algoritmo de backpropagation, como vocês vão fazer no trabalho, como é que vocês calculam os gradientes? Vocês precisam calcular os valores de delta para cada neurônio de saída e com base nesses valores de delta, vocês precisam calcular os valores de delta dos neurônios intermediários e aí com base nesses valores de delta de todos os neurônios, vocês calculam os gradientes e aí tendo os gradientes, vocês põem na formulazinha do gradiente descendente e atualizam os pesos. É muito fácil errar essas implementações aqui, porque vocês têm que fazer um for sobre todos os neurônios seguintes a um neurônio, né, na camada seguinte, e tem um monte de índices aqui, e é fácil de errar essas implementações. Como eu mencionei lá no início, às vezes vocês cometem um erro simples, tá? Vocês, por exemplo, esquecem de contabilizar um dos neurônios aqui nesse cálculo do delta. O algoritmo provavelmente não vai quebrar totalmente. Ele ainda vai aprender alguma coisa mais ou menos decente, talvez não o melhor que ele poderia aprender, mas fica muito difícil de saber se a rede de vocês, por exemplo, não está tendo uma performance boa, simplesmente porque vocês não escolheram o número de camadas corretamente, ou porque tem algum bug muito sutil lá na implementação. Então, o que eu vou descrever agora é uma maneira mais ou menos fácil de testar e ter certeza que o gradiente de vocês está correto. Porque se o gradiente estiver correto, e essa atualização aqui que usou gradiente, enfim, isso aqui é uma formulazinha, só não tem como errar, se isso tudo estiver certo, aí você já tem certeza que o algoritmo está funcionando como deveria e que para ele ser aplicável com sucesso num conjunto de dados, só tem que tomar essas decisões, que nem eu falei, ele vê o número de camadas, número de neurônios, fator de regularização e assim por diante. Então, como que a gente vai fazer para... Sim, vocês vão implementar o backpropagation e aí vocês vão achar... Tem uma maneira alternativa de calcular esses gradientes que dá o gradiente certo e é muito mais fácil de calcular. E aí vocês poderiam perguntar, tá, mas espera aí, se tem uma outra maneira de calcular esse gradiente que é mais fácil do que esse monte de fórmula e que dá certo também, por que eu não uso ela direto? E a resposta é que ela é infinitamente mais lenta também para calcular. Então, ela é muito boa para debugar o algoritmo de vocês, mas para usar no treinamento na prática, ela é inviável, só ela é muito, muito mais lenta. Mas não tem problema, ela é fácil de implementar, ela é lenta de rodar, mas vocês implementam rapidinho ali em 1 hora e permite vocês já verem se os gradientes de vocês estão calculados com esse processo complicado aqui estão certos ou não, tá? Então, como eu falei, backpropagation, regressão logística, todos esses aí não é difícil de cometer pequenos erros de implementação. Vamos pensar no caso desse gradiente específico aqui da rede neural. Esse aqui é o gradiente do que é o gradiente da nossa função de custo, né? A nossa função de custo que mede a performance da rede neural é esse trambolho aqui. Então, claro, se vocês quisessem, tivessem tempo na vida de vocês, vocês poderiam calcular a derivada lá da função de custo em relação a cada um dos pesos intermediários da rede. Vocês iam chegar nessas fórmulas aqui. Nessa disciplina a gente não faz isso, não é o objetivo massacrar vocês. Mas, enfim, o ponto é que esse gradiente, ele basicamente mede, como eu falei lá no início, se essa função aqui está subindo ou está descendo. É basicamente isso. Então, tipo, se eu tenho lá minha rede neural com um monte de pesos, 100 pesos, e eu estou olhando o peso 52. Que o gradiente me diz? Ele me diz assim, se eu mudar esse peso θ 52 da minha rede, o erro vai aumentar ou o erro vai diminuir? É isso que o gradiente diz, né? Lembrem dessa intuição. É a mesma coisa que a gente viu lá com regressão linear e regressão logística. Ou seja, é como uh, se eu souber que, tá, calculei o gradiente em relação a θ 52, deu positivo, quer dizer que eu tenho que diminuir o θ 52 um pouquinho. Calculei o gradiente em relação a de J em relação a θ 52, deu negativo, quer dizer que eu tenho que aumentar um pouquinho o θ 52. Então, os gradientes me dão essa informação, mas é importante lembrar geometricamente o que é o gradiente. O gradiente é essa informação se a função está subindo ou está descendo, tá? Dependendo se eu mudar aquele peso ali um pouquinho. Então, é isso que a gente tem que lembrar para vocês entenderem esse algoritmo que eu vou dizer aqui. Então, como eu mencionei, tá, é possível vocês estimarem através de um processo numérico, numericamente calcular o gradiente de um peso qualquer da rede de vocês, através de um processo que é fácil de implementar, embora lento, mas que vai se vocês implementarem ele, vocês podem comparar esses gradientes que são fáceis de calcular, mais lentos, com os gradientes que o backpropagation está calculando,
que idealmente também estariam corretos e são muito mais rápidos de implementar, mas é fácil de errar sem querer a implementação. Então vamos pensar o que é o gradiente de uma função. Digamos que eu tenho aqui o erro da minha rede neural e eu estou olhando um peso θ específico da minha rede. Tá? Claro, eu tenho centenas de pesos, mas eu estou olhando como que o meu erro da rede, o erro da minha rede varia dependendo de como eu mudo esse peso aqui, o θ52, por exemplo. Bom, o gradiente aqui, esse aqui é o valor atual do θ52, tá? Se eu seto o θ52 para esse valor, esse aqui é a performance J da minha rede. O gradiente aqui de J em relação a esse meu θ52 é o quê? É negativo ou é positivo? É negativo, porque significa que a minha função de erro está diminuindo, né? Então, ou seja, de acordo com a ideia do gradiente descendente, o fato de eu ver que o gradiente aqui é negativo significa que eu tenho que tornar o θ52 um pouquinho mais positivo. Beleza. Isso aqui eu já tinha visto. Como é que a gente estima esse gradiente sem ter que calcular esse monte de derivada? Como é que eu sei que ele está diminuindo aqui? Uma possibilidade é eu diminuir manualmente, assim, eu fixo todos os meus pesos da minha rede, estou olhando só para o θ52. O que essa derivada está me dizendo é a taxa de variação da minha função, é se ela está subindo ou descendo, se eu comparo o θ um pouquinho para a esquerda e o θ um pouquinho para a direita. Então, por exemplo, o θ um pouquinho para a esquerda, a função é um pouquinho maior, e o θ um pouquinho para a direita, a função é um pouquinho menor. Então, eu vejo que comparando o θ um pouquinho antes e o θ um pouquinho depois, a minha função está diminuindo. E é essa a intuição que a gente vai usar para tentar calcular uma aproximação numérica para esse gradiente, sem ter que usar aquele monte de equação louca do backpropagation. Tá? Então, outra maneira de dizer o que o gradiente está nos informando é quanto que o J muda, ou se ele muda para cima ou para baixo, né? Caso eu faça essas pequenas variações no θ, um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita. Se eu mover ele um pouquinho para a direita, o meu J está diminuindo ou está aumentando? É isso que a gente está querendo mudar. Então, uma maneira de estimar esse gradiente é exatamente isso que eu falei. Ó. Eu vou pegar, vou mover o meu θ um pouquinho para a direita, epsilon para a direita. Tá? Epsilon pode ser tipo 0.00001. Movi o meu epsilon um pouquinho para a direita e vi qual é o valor de J. É menor. E aí, movi o meu θ um pouquinho para a esquerda, tipo, subtraí 0.00001 dele e vi o J. Meu J deu maior. Se eu botar o J de quando eu aumento menos o J que eu diminuo, o que vai acontecer? Esse número aqui é, digamos, ó, o que é esse meu J? Meu J aqui é 5, por exemplo. O meu J aqui era 7, né? Então, essa minha conta vai ser 5 menos 7, que dá menos 2, dividido pelo tamanho aqui dessa perturbação, tá? Mas o que importa é a parte de cima, na verdade. Então, aqui vai ser 5 menos 7 dá menos 2. Quer dizer que o meu gradiente é negativo. Tá certo, né? Porque quando que ele é negativo, é se a parte eu movendo para a esquerda é maior do que o valor aqui quando eu movi para a direita. Então, quando vocês calculam isso aqui, se o teu valor de epsilon, que tu moveu o θ, né, epsilon para frente e epsilon para trás, se o epsilon for bem pequenininho, essa quantidade é idêntica numericamente ao gradiente que vocês calculariam. Tá? Então, o que vocês precisam para conseguir estimar o gradiente? Vocês só precisam conseguir calcular a função J para qualquer θ que vocês passarem aqui. Para o θ atual, para o θ mais epsilon, para o θ menos epsilon, desde que vocês tenham implementado corretamente no código de vocês o cálculo do J, ou seja, da função de custo da rede neural ou da função de custo da regressão linear, enfim, vocês podem estimar os gradientes de qualquer θ usando essa formulazinha aqui. Tá? Então, por exemplo, no caso de uma regressão, de uma rede neural que tenha K pesos, eu tenho K pesos no total. Como é que eu estimo numericamente a derivada em relação ao peso número 1 da minha rede neural? Eu vou fixar o valor de todos os pesos, tá? Do θ2 até o θk e vou mudar só o θ1, que é o que eu estou querendo calcular a derivada. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou ver a performance da rede se eu fixar todos os pesos e mudar o θ1 um pouquinho para cima. Esse vai ser o primeiro termo. O segundo termo vai ser, eu vou fixar todos os pesos da rede e vou mover o θ1, só o θ1 um pouquinho para baixo. Vou comparar esse J com esse aqui e dividir por 2 epsilon, que é o quanto que eu movi, né? E isso aqui, se o θ for pequenininho, vai me dar uma boa aproximação do gradiente do peso θ1 da minha rede neural. Notem, isso aqui é muito mais fácil de estimar, de calcular a derivada de um peso θ1 da rede, usando o backpropagation, que eu tinha que
calcular aquelas ativações, os valores de delta, uma loucura toda. Aqui é só uma fórmula super simples. Mas por que essa fórmula aqui, embora ela dê o valor correto, por que ela é tão lenta? Pensem o que vocês têm que fazer para calcular o J, né, a performance de uma rede. Se eu tenho 1000 imagens, eu tenho que passar cada uma das imagens pela minha rede e ver quanto que ela está errando naquela imagem. Se eu tenho um número muito grande de imagens, digamos 1 milhão, eu vou ter que passar 1 milhão de imagens pela minha rede para ver quanto que ela está acertando, para calcular isso aqui, e depois 1 milhão de imagens pela minha rede para ver o quanto que ela está acertando se eu diminuo o θ1. Aí beleza, passei 1 milhão mais 1 milhão, passei 2 milhões de vezes as imagens pela minha rede, calculei a derivada do primeiro peso. E agora se eu tenho 1000 pesos, eu vou ter que passar para o segundo peso, vou ter que passar 1 milhão de imagens, 1 milhão de imagens. Beleza, passei mais 2 milhões de imagens, calculei a derivada do segundo peso. Tem que fazer isso para mais milhares de pesos. Começa a ficar muito lento esse processo. Então é por isso que na prática a gente usa o backpropagation. O backpropagation é ordem de magnitude mais rápido que isso, mas esse aqui é muito mais fácil de implementar e vocês podem calcular, basicamente o que vocês vão fazer vai ser usar essa ideia para calcular numericamente o gradiente do peso 1 da rede neural, do peso 2 da rede neural, do peso 3 da rede neural e comparar esses gradientes numéricos aqui, que são fáceis de calcular, embora devagar para calcular, com os gradientes que o backpropagation de você está calculando, que é muito mais rápido. Se bater, ótimo, aí a implementação do backpropagation de vocês está certa, vocês podem jogar fora esse cálculo lento aqui e aí vocês sabem que podem confiar nos gradientes do backpropagation. Só para manter o exemplo, como é que eu calcularia o gradiente do peso número 2 da minha rede neural? Fixa todos os pesos, θ1, θ3, θ4 até o último, vamos mudar só o θ2 um pouquinho. Primeiro aumenta o θ2 um pouquinho, calcula a performance da rede, depois reseta todos os pesos para os pesos originais, atuais, mantém todos eles, muda só o θ2, que é o que a gente está derivando, um pouquinho para baixo. Vê esse J menos esse dividido por 2ε. E faz isso para todos os K pesos da minha rede. Tá? Se eu tiver 1000 pesos, eu vou fazer 1000 desses cálculos aqui, para algum valor de epsilon que seja pequenininho. Tá? E aí o quanto menor, melhor, na verdade. Por exemplo, 0.01 ou 0.0301. Deixa eu mostrar um exemplo disso aqui para calcular a derivada de uma função que eu inventei da minha cabeça. Tá? Digamos que eu queira calcular, estimar numericamente a derivada dessa função aqui, e digamos que eu não sei as regras de derivação. Claro, eu sei que a derivada dessa função em relação a x é 2x mais 4 por 5 vezes 3x ao quadrado menos cosseno de x. Para quem se lembra de cálculo 1, vocês conseguem calcular a derivada dessa função. Mas digamos que eu não saiba ou que eu possa errar o cálculo da minha derivada, porque eu não sei direito. Vamos estimar numericamente a derivada dessa função caso o valor atual de x seja 0,7. Tá? Deixa eu mostrar como é que isso funcionaria. Então, para calcular isso, vamos lembrar da nossa regrinha. Ó. A derivada de uma função qualquer, em relação a isso aqui, ela pode ser aproximada através dessa fórmula aqui. Aqui deveria ser θ, tá? Eu botei x sem querer. Eu vou pegar o valor que eu estou querendo derivar, por exemplo, aqui o x, vou somar um pouquinho nele, ver o valor da função, depois vou diminuir um pouquinho dele, ver o valor da função e dividir por 2ε. Tá? Isso vai me dar uma aproximação do valor da derivada. Então vamos implementar um demo simples disso. Ó. O que a gente precisa fazer? A gente precisa conseguir primeiro implementar a nossa função, né? A função f que a gente quer calcular a derivada, mas que a gente não sabe. Qual que é a função f aqui, olhando no slide? Ó? É x ao quadrado mais 4,5 vezes x elevado ao cubo menos seno de x. Beleza, a gente conseguiu calcular a função f, tá? Qual que é o gradiente dessa função, o gradiente certo? Bom, eu sei qual é o gradiente certo, né? O gradiente certo é a derivada de x ao quadrado é 2 vezes x. A derivada daquele segundo termo ali vai ser mais 4,5 vezes 3 vezes x ao quadrado. E a derivada do último termo é cosseno de x. Mas digamos que eu não soubesse calcular essa derivada, como é que eu faço uma aproximação numérica do meu gradiente? Bom, digamos que eu quero calcular o gradiente para o valor de x atual é 7. Tá? Então, como é que eu vou calcular isso? Eu vou ter que primeiro fazer o seguinte, eu vou avaliar minha função no valor atual de x, que está sendo passado aqui, ó, para x mais epsilon. Então, eu avalio o valor da função f, mudando o meu x atual um pouquinho para cima. Depois avalio a minha função no valor x atual um pouquinho para baixo. E divido isso aqui por 2 vezes epsilon, que é o que essa minha formulazinha está dizendo. Isso aqui é a derivada
que deveria ser em relação a x, de novo, desculpem o erro aqui. Só notem, eu não preciso saber calcular o derivado, eu consigo só fazer uma aproximação numérica, só chamando a definição da minha função que eu estou querendo derivar. Vamos fazer um cálculo agora, vamos dizer que esse epsilon que eu estou somando ou subtraindo seja um número bem pequenininho, ó, que nem esse. O que esse meu código vai fazer vai ser mostrar o gradiente verdadeiro, que é dado por essa fórmula, que eu sei que é o certo, mas que eu poderia não conhecer, ou que eu não sei se essa minha implementação está certa, e depois vai mostrar o gradiente aproximado de acordo com essa implementação, que é essa aproximação numérica aqui. Vamos ver se os gradientes batem, se o gradiente correto bate com o gradiente aproximado com isso aqui. Opa, o que deu de errado aqui? Tá, erro de programação idiota. Eu tinha esquecido de colocar um vezes aqui. Vou colocar o vezes de novo. Beleza. Vamos rodar de novo. Gradiente verdadeiro 7.25. Gradiente aproximado, de acordo com aqui a minha aproximação numérica, 7.25. Bateu. Então, pensem assim, ó, fazendo a associação aqui, digamos, com a implementação de redes neurais. Eu poderia ter essa minha função f, poderia ser o meu j, a função de custo da minha rede neural, que vocês calculam, tá? Vocês podem calcular, obviamente não é essa fórmula, né? Tem que ver lá no slide qual é, mas assumindo que vocês têm a função de custo, vocês podem calcular o gradiente da função de custo em relação a qualquer peso da rede neural, onde aqui o peso eu estou chamando de x, mas na rede neural se chama θ, mas é a mesma coisa, tá? E aí isso aqui seria a implementação correta, digamos, implementação que eu quero checar, dada pelo backpropagation. E aí isso aqui seria a aproximação, maneira de aproximar os gradientes de J numericamente para checar o meu backpropagation. Backpropagation, tá? Então aqui, qual que seria a relação aqui? Aqui a minha função f, no caso da rede neural, seria chamada de j. Aqui o valor atual que eu estou do parâmetro, aqui eu estou chamando de x, mas lá seria um peso θi da minha rede. E é isso, tá? Essa aqui são só a terminologia eu estou mudando, né? Vamos pensar o seguinte, aqui eu disse que o epsilon precisa ser pequeno, né? E se o epsilon não for, se for, ao invés de ser esse número minusculamente pequeno, for 0.01, será que dá certo? Ainda ficou bem parecido, ó. Ele errou um pouquinho agora, ele na terceira, quarta casa decimal ele começou a mudar. E se o meu θ for 0.1, talvez o epsilon, desculpa, for 0.1, tá, agora ele já errou o gradiente mais, ó. Ele disse que a aproximação foi 7.29, mas o gradiente verdadeiro é 7.25. E se o meu epsilon for maior ainda, for 1.0, aí ele errou totalmente aqui a estimativa do gradiente. O certo é 7.25, ele estimou 11. Então aqui o que vocês têm que fazer é setar o epsilon para um número pequenininho, normalmente um número assim com, sei lá, uns 6 ou 7 zeros já basta para ele bater, tá? Então é assim que vocês vão fazer a verificação do cálculo dos gradientes do backpropagation de vocês. Vocês vão escrever a função j, que avalia a qualidade de uma rede neural, vão escrever o backpropagation de vocês, que calcula os gradientes de acordo com aquele algoritmo lá que a gente viu na aula anterior, e depois vão fazer uma função que chama j, mantendo todos os pesos fixos da rede e pegando um peso só selecionado e aumentando ele um pouquinho, diminuindo um pouquinho, vendo como isso muda a performance da rede, e aí vendo isso, botando aqui nessa equação, vocês têm uma aproximação numérica do gradiente da performance da rede em relação àquele peso que vocês mudaram para cima ou para baixo. Tá, então, essa aqui é uma demonstração de como a gente usa essa ideia de calcular gradientes numericamente. Claro, com uma função aqui que é simples, mas a função que vocês vão aproximar no caso da rede neural, como eu falei, não é essa função f de x, e sim a função j, que recebe os pesos todos da rede. Só para mostrar aqui, se vocês quiserem fazer o cálculo, o gradiente numérico dessa função, usando a aproximação numérica, seria, vocês primeiro setam o valor atual do parâmetro, né, que é 0,7, um pouquinho para cima, então 0,7 mais 0,01, e plugam nessa fórmula aqui. Então vai dar 0,7 mais 0,01 ao quadrado, menos, aqui deveria ser mais, desculpa,
4,5 x ao cubo, onde o x é o x aumentado um pouquinho, menos seno de x, e depois vocês chamam essa função, mas com o x um pouquinho diminuído, ó, 0,7 menos 0,0.1 e assim por diante, dividido por 2 vezes o epsilon, que aqui é 0,01, vai dar 7,251. E se vocês compararem com o cálculo, com a derivada da função mesmo, vai dar 7,250, que é essencialmente a mesma coisa. Aqui não deu exatamente perfeito, por quê? Porque eu usei um epsilon 0,01. Se eu usasse um menor ainda, teria funcionado melhor. Como que vocês vão fazer, então, só para finalizar, para verificar se a implementação da rede neural de vocês está correta? Vocês vão pegar os gradientes, vocês vão usar todas aquelas fórmulas que a gente viu lá na aula anterior para calcular o delta dos neurônios de saída, os deltas dos neurônios intermediários, e aí usando os deltas calcular os gradientes exatos, precisos, né, para cada um dos pesos da rede, calcular esses gradientes todos usando backpropagation, e depois, digamos que eu queira saber se o gradiente em relação a cada um desses meus pesos está certo, de acordo com o cálculo do backpropagation. Primeiro vocês vão implementar a função j da rede, que é a função que a gente está calculando o gradiente dela, que é essa fórmula aqui. E aí depois, digamos que eu queira ver, que nem eu falei, o gradiente em relação ao peso 1 da rede, vocês fixam o valor atual de todos os pesos, modificam só o θ1 um pouquinho para cima, chamam o j, modificam o θ1 um pouquinho para baixo, chamam o j, calculam essa quantidade. Esse gradiente aproximado aqui do peso θ1 tem que bater com esse gradiente do θ1 calculado pelo backpropagation. Tá? Essa é a ideia. E isso aqui vai ser um dos requisitos do trabalho 1, vocês vão ter que mostrar para nós, a gente vai dar um conjunto de instruções, vocês vão ter que mostrar para a gente que os gradientes calculados pelo backpropagation de vocês estão corretos. E a maneira de mostrar isso é implementando essa verificação numérica e mostrando que os dois batem. Tá? Então, com isso, a gente finaliza a nossa aula número 2 sobre redes neurais. E aí, na aula seguinte, a gente vai ver algumas coisas um pouquinho mais complicadas ainda. E depois a gente tem uma quarta aula que finaliza com algumas questões de eficiência, como é que a gente consegue implementar isso de uma maneira que computacionalmente seja rápido, para usar GPU, por exemplo, que é uma coisa que se faz bastante na prática. E a gente vai seguir esse conteúdo. Tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida, postem lá no Moodle ou mandem e-mail.